Olá, meus amores, boa tarde. Mais uma live de análise de letterings pra gente hoje, exatamente às 4h34. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando. Vou explicar um pouquinho sobre como funciona essa live de análise de letterings. As seguidoras aqui do Instagram mandam seus letterings pelo direct e juntamente com a imagem do lettering, uma foto bem legal, elas colocam também um texto explicando qual foi o objetivo delas com esse lettering, delas ou deles, né? E como é que elas fizeram, qual foi os materiais que foram usados, o que elas acham que já tá bom, o que ainda não tá bom, enfim. E se eu posso ou não revelar o seu nome durante a live. E aí a gente fica em silêncio, ouvindo um pouquinho sobre esse texto que foi enviado, já faz uma imagem mental, tem uma ideia do lettering, e aí quando a gente olha para a imagem, a gente vê se realmente tem a ver com o que a gente imaginava ou não, se o objetivo desse lettering de passar a mensagem que ele queria passar foi cumprido ou não. Maravilha? Boa tarde, oiê, 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 pessoal, tudo bom? Gente, deixa eu trazer vocês só pra ver, eu tava respirando ar puro aqui, curtindo a vista aqui de casa, e eu vou trazer vocês pra ver junto comigo. Ó, dá pra ver aí? Olha só. Aquelas fotos que vocês veem do fim de tarde que eu coloco, né? Olha aqui, ó. O pessoal pergunta, onde é essa igreja? Onde é esse lugar? Olha só. Marzão lindo, né? Vontade de estar na praia. Mas eu queria trazer para vocês um pouco dessa imagem maravilhosa que acalma a gente, né? Não sei como é a relação de vocês com o mar, mas a minha é incrível. Então, pessoal, para quem tá chegando e não me conhece ainda, boas-vindas. Se você nunca participou de uma live dessa, já entendeu que eu vou ler os textos primeiro sobre o lettering, que a própria pessoa que fez o lettering me enviou, e a gente vai fazer essa imagem mental. Tô borrado, gente. Para ter uma ideia se tem a ver ou não com o que a gente imaginou e com o que a pessoa quis transmitir de mensagem, certo? Já que o lettering é uma forma de comunicação. Linda vista, né, gente? É muito gostoso. Cadê a galera que já tá inscrita para a Jornada da Letra de Artista? Vai colocando aí eu, para eu ter uma ideia da participação de vocês, se vocês já estão entendendo aí o espírito da coisa. Quem não tá inscrito ainda, entenda o que é. A Jornada da Letra de Artista é uma semana de aulas e lives totalmente online e totalmente gratuita, aonde eu vou fazer um caminho para você percorrer e dar um salto na sua letra do jeito que ela tiver, para transformá-la numa letra de artista. Você vai entender exatamente o que é esse mundo da caligrafia, esse mundo do lettering. Tem fundamentos muito bacanas, um monte de exercício. Nas lives a gente conversa pra caramba, é bem legal, é uma experiência muito boa e vocês estão absolutamente todos convidados. Quem não se inscreveu ainda, o link tá no meu perfil, aí embaixo da minha foto, no perfil do Instagram. Então quando acabar a live, se você não se inscreveu ainda, corre lá, clica, coloca seu e-mail, vai no e-mail, confirma, vem fazer parte junto com a gente, entra no canal do Telegram da Jornada, que tem um monte de informação bacana lá, para você já se preparar para nossa jornada maravilhosa, tá bom? Eu, olha quanta gente, que maravilha! Eu, vai estar todo mundo junto nessa jornada, que coisa boa! Que maravilha! Gente, então, podemos começar com as nossas análises? Daqui a pouco a gente faz, se sobrar tempo, porque quem me conhece já sabe que eu falo feito o homem da cobra. Eu não sei por que tem esse ditado aqui no Ceará, gente, mas o pessoal fala assim, ixi, fala feito o homem da cobra. Se alguém souber, já coloca aí também. Olha aí o pessoal super participando da jornada, que delícia!
Bem-vindas, 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 bem-vindas. Olha aí quanto eu tô passando aqui o dedinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? A imagem tá boa? Vamos começar então? Bora lá? Bom, primeiro lettering de hoje é da Vilma Jeane Marques. Se você tiver aí, Vilma, eu quero dizer que eu sempre falo os nomes das pessoas que permitem que eu fale os nomes, certo? Tem pessoas que querem ter os letterings analisados, mas não querem que fale o nome, porque, enfim, não querem divulgar aí quem foi que fez. E tá tudo certo, e aí a gente respeita e não fala nada, tá bom? Mas quem permite eu falo. Então eu tô falando o nome da Vilma aqui, porque ela falou, pode falar meu nome, então tá falado. Vilma Jeane Marques disse o seguinte: esse lettering é sobre o momento que tô passando na minha vida. E fiz e gostei das letras e do desenho. Acho que foi o melhor que fiz até hoje. Vou ler a frase dela aqui pra vocês terem uma ideia. Ela não falou sobre que momento é esse que ela tá passando, mas ela disse que ela fez esse lettering pra conseguir comunicar, pra conseguir refletir esse momento que ela tá passando, tá? A frase é: o segredo é se permitir florescer. Ok? A frase é: o segredo é se permitir florescer. Então esse é o momento da Vilma. E ela colocou assim: gostei das letras e do desenho. Acho que foi o melhor que fiz até hoje. Imaginaram aí como é esse lettering? Gente, só uma coisa. Eu falei da jornada assim que a gente começou a live. Agora a gente começou as análises de letterings. Então, por favor, vamos parar com as perguntas sobre outros assuntos, porque senão a gente não concentra nos letterings aqui. E daqui a pouco eu falo de novo sobre as dúvidas de vocês sobre a jornada, tá certo? Vamos concentrar. Senão a gente acaba atrapalhando quem tá aqui para aprender sobre análise de letterings, certo? Então vamos lá, ó. Imagino que tenha flores desenhadas nas letras. Ela falou, né? O segredo é se permitir florescer. E esse é o momento que ela tá vivendo. Ó, deve estar se redescobrindo. Então vamos ver o que a gente imagina sobre esse lettering. Alguém que escreveu uma frase: o segredo é se permitir florescer, porque é isso que ela tá vivendo, ó. Frase com vários desenhos de flores. Olha aí que maravilha. Gente, não vou tirar os comentários agora, porque é importante a gente entender e os letterings, as donas dos letterings que estão sendo analisados, saberem o que as pessoas também pensam e imaginam sobre os letterings delas, tá? Então quem não gosta de comentário, olha pro meu zóio aqui, ó. Não tem comentários aqui, tá bom? Aí você se concentra melhor. Deve ser colorido, colorido com arco-íris, imagino galhos também. A fonte é cursiva, deve estar falando sobre sua evolução, muitas flores e bem colorido. Ok, então essa é a ideia, certo? Ó, imagino colorido, tons quentes. Tá vendo o tanto de coisa que vem na nossa cabeça quando a gente imagina uma ideia dessa? Flores pequenas, médias e grandes. Olha aí, gente, vocês já criaram várias imagens aí mentais, tons de rosa, sobre o que é esse lettering de florescimento, né? O segredo é se permitir florescer. Então vamos lá, eu vou virar a câmera e a gente vai então olhar para esse lettering e ver se combina com o que a gente está imaginando. Vamos lá. Tcharam! Olha só, aí está o lettering da Vilma Jeane Marques, certo? Bom, gente, primeira coisa, me digam aí se vocês acham que combina com a imagem que vocês imaginaram. Acham que combina? Vou fechar aqui essa porta da minha varanda para não ficar tanto barulho. Realmente, como vocês imaginaram, temos aí muitas flores, né? E cores. E como alguém disse, tons quentes, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a margem lateral tá legal. Vamos falar da parte técnica, certo? Com relação à letra.
O peso da letra tá nos lugares certos, porém o espaçamento entre elas pode ter um cuidadinho, tá? Então, o segredo aqui, ó, tá parecendo uma palavra só. Tá vendo? Entre segredo e tem um espaço bacana. Agora, entre o e segredo, não temos espaço. Então, é bem importante cuidar disso, tá? Um pouquinho mais de margem em cima também cairia bem. Um cuidadinho a mais com a inclinação da letra, certo? Porque como é uma letra cursiva, não dá pra ver aqui uma ideia de bounce lettering, ó. Tá bem retinho, ó. Parece até que passou uma régua aqui, ó. Deixa eu pegar meu papel pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Parece que passou uma régua embaixo da palavra, tá vendo? Bem retinho, bem retinho. Então, se eu tô com essa ideia de fazer algo tão retinho assim, eu tenho que ter cuidado nessa constância do espaçamento, da inclinação, e aqui tá variando um pouquinho, tá? Tem letras que estão mais verticais, tem letras que estão mais inclinadas, então isso pode dar um pouquinho de confusão. E o espaçamento entre as letras também. Tem letras aqui que estão bem grudadinhas, ó, não tem espaço para respirar. Ó o espaço interno que tem aqui no P, o espaço que tem no R interno, o espaço que tem entre essas letras e o espaço interno que tem dentro do M, por exemplo, ou que está entre o I e o R, por exemplo, tá? São questões técnicas, então é preciso um treino um pouco mais apurado da letra cursiva. Você já entendeu bem direitinho aonde é que coloca o peso da letra, mas precisa ter esses outros cuidados que eu falei aqui, ok? O florescer, eu acho que é a palavra que você quis destacar, tá bem central. Essa sombra aqui, gente, é da foto, tá? Não é daqui, da iluminação aqui de casa. Então, por isso que eu peço pra vocês, quando forem mandar fotos de letterings para serem analisados, cuidem da foto e cuidem para não ter sombra, porque às vezes atrapalha a nossa visualização, ok? Outra coisa importante aqui, a palavra florescer, que é a mais importante, que inclusive você colocou aqui um contorno amarelo, acredito justamente que para destacar essa importância, ela tá com um errinho de ortografia aqui, tá? Florescer é com SC, então precisa ter bastante cuidado. Uma das coisas que a gente melhora quando cuida, quando treina caligrafia, começa a fazer lettering, né? É esse cuidado com a ortografia, porque a gente vai mostrar, né, a nossa arte, e aí precisa estar escritinho direitinho. Várias pessoas estão dizendo aqui que estão achando muita informação, né, que tem bastante coisa, e eu acho também, certo? Acabou tendo um pouco de divisão aqui entre o texto e o desenho. Eu tenho mostrado para vocês, em vários letterings, como acaba acontecendo se a gente não tiver cuidado com o equilíbrio geral da imagem. Quando a gente faz uma arte dessa, a gente está gerando uma imagem total, certo? Então o equilíbrio precisa estar em tudo. Olha só, se eu dividir o lettering, que aqui é lettering, tá, gente? Porque ela não fez isso com uma ferramenta de... Aí é porque meu olho é clínico, então eu sei que isso aqui não foi feito com uma ferramenta tipo uma brush pen, uma ferramenta própria de caligrafia. Ela usou uma técnica de lettering para engrossar essas letras aqui onde tem o peso, que a gente vai aprender inclusive na jornada, tá? Então olha só, como parece uma arte aqui e uma arte diferente aqui. Percebe? Tem uma coisa em cima e uma coisa embaixo. Então, o que a gente pode fazer? Quando eu quero enfeitar, quando eu quero colocar ornamentos, é conseguir equilibrar isso em toda a minha arte. Então, a frase poderia estar central e essas florzinhas distribuídas em volta, certo? Para não ficar essa sensação de divisão aqui, ok? Outra coisa com relação ao amarelo que tá aqui em volta, eu entendo que você fez um contorno, né? Porque se fosse um sombreamento, seria só de um dos lados. E o contorno é o que fica em volta da letra toda. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui pra vocês verem. Vou aproximar aqui, ó.
Se for um contorno, maravilha. Só que tá faltando aqui, ó, do lado direito do L, aqui dentro do F, aqui, ó, tá sem nada. E no restante da palavra tá em volta de tudo, tá vendo? Então a gente precisa resolver antes de fazer se vai ser um sombreamento ou se vai ser um contorno. Se for contorno, precisa estar em volta de tudo. Se for um sombreamento, não pode estar dos dois lados de todas as letras, como tá aqui, certo? Ó, o pessoal tá dizendo, acho que se cortasse a parte de baixo, ficaria bem interessante. Pode ser, gente, mas aí é o tal negócio. Se ela gosta dessas flores, né? Se ela quis fazer esses ornamentos, a gente precisa entender como encaixar nesse lettering os ornamentos que ela colocou, né? Uma questão do gosto dela. Então, se ela não quis tirar, se ela quis usar, aí tem que dar um jeito de equilibrar isso aqui, certo? Outra coisa que Carol Negen, aí eu tô falando de opinião pessoal e não de técnica. Essas flores aqui, tá? Elas estão bem diferentes uma da outra e elas estão um tantinho pesadas, na minha opinião. Mas como elas estão servindo de cantoneira aqui, ó, quase que como um enfeite da margem, tá vendo, ó? Vocês estão vendo que tem a flor e tem o caule aqui, ó, retão. E aqui embaixo não tem. Então eu tô entendendo que essa é a flor e esse é o caule. Pelo menos está representando isso. Então, são estilos bem diferentes. Esse tipo de flor aqui, que parece um desenho mais infantil, certo? Pelo modo de fazer, pelo modo de pintar. Esse ornamento aqui, das florzinhas coloridas pequenininhas, que já parece um ornamento mais adulto, mais maduro, pela firmeza do traço, ó, pela firmeza dos ondulados e por ser uma coisa mais clean. Então é bem diferente o estilo. A flor é toda curvinha, mostrando os detalhes, e o caule bem reto, então destoa. Então a gente tem que ter cuidado na hora de escolher esses ornamentos para que uma coisa fique em consonância, né? Combinando com a outra, ok? Desceria o texto e distribuiria essas flores aqui, ok? Agora, a ideia que você quis passar, do momento que você está passando, pela frase que você escolheu, foi exatamente a impressão que causou quando o pessoal começou a imaginar o seu lettering. Ó, o pessoal falando, ficou linda essas flores pequenas ao lado. Eu também achei. Eu gosto de coisas mais leves, né? Eu, Carol Negen, gente, se fosse fazer, não usaria essas grandes aqui. Eu usaria essas pequenininhas, que eu achei um doce, bem fofinho. Talvez um pouco menos em quantidade dessas coloridas, porém mais distribuídas. E esse texto mais centralizado aqui. Certo? Aí estão dando ideia também de fazer letra com floreio, pode fazer. E uma ideia legal também, se eu quero destacar a palavra florescer, é usar uma letra bem simples, bem sequinha, bem clean, bem limpinha para colocar aqui. O segredo é se permitir. E aí o florescer você capricha na letra, entendeu? É uma outra opção também. Ó, o pessoal achando centralizar a escrita ficaria legal. Então eu acho também. Essa margem de cima aqui ficou pequena e depois embaixo ficou sem texto nenhum. Então, descer esse texto aqui pro meio, certo? Mas a ideia de florescer e de desenhar flores por conta disso foi exatamente o que o pessoal entendeu. As cores, as flores, já estava imaginado. É só uma questão de equilibrar, de distribuir bem. E aí, um cuidado e treino técnico para fazer essa letra e o sombreamento ou como chama, gente? Sombreamento ou contorno aqui, tá? Ok? Então, terminamos a análise do nosso primeiro lettering aqui. Muito obrigada, Vilma querida, pela sua disponibilidade de mandar a sua arte pra gente. Pegue aí as dicas, tá bom? E se você quiser,
refaz o seu lettering e depois você me manda pra gente ver como ficou depois de você aplicar as dicas que a gente deu por aqui, certo? Vamos para o nosso segundo lettering de hoje. Vocês entenderam, gente? Tá tranquilo aí pra vocês? Então eu vou... Exatamente, Rose. A mensagem ela conseguiu passar. Entende como é uma coisa bem mais técnica? Olha só, a Rose tá falando uma coisa importante. Uma coisa é a mensagem que eu quero transmitir e quando a pessoa olha a imagem do que eu criei, ela recebe essa mensagem. Então vocês já tinham imaginado exatamente o que ela colocou ali. Então a mensagem foi transmitida. As questões são técnicas. E aí a gente precisa entender que são duas faces importantes de uma mesma composição. A técnica é importante, mas a interpretação e passar a mensagem também é importante. O ideal é que a gente consiga juntar as duas coisas. Essa capacidade de interpretação de texto e de se comunicar e de transmitir a mensagem com a técnica. Aí a gente consegue o que a gente chama de lettering perfeito, tá bom? O segundo lettering de hoje é da Rosângela, que no Instagram chama Robombom. Rô, vamos analisar seu lettering hoje. Texto da Rô. Então agora respira e vamos imaginando o que é que a Rô colocou aqui, tá? Fiz como uma motivação, um incentivo para mim mesma. Olha aí, calhou de ser outro lettering que a pessoa fez para si mesma. E é importante eu dizer isso pra vocês. Os letterings, eles não são selecionados. Ah, esse eu vou analisar, esse eu não vou. Eu coloco aqui na ordem que eles são enviados, tá? Então, às vezes, calha de ter duas motivações parecidas. Às vezes, são completamente diferentes. Isso não é uma escolha minha, tá? Eu coloco na ordem que eles chegam e faço aqui pra vocês. Então, fiz como uma motivação, um incentivo pra mim mesma, pra não esquecer que os obstáculos existem e não são razões para desistir. Ok? Fiz para mim mesma como uma motivação para não esquecer que os obstáculos existem e não são razões para desistir. A frase é: só há vitória se não houver desistência ante aos obstáculos. Só há vitória se não houver desistência ante aos obstáculos. Então vejam aí o que é que vocês imaginam, como é que vocês acham que tá esse lettering. Eu vou aumentar aqui a minha tela e vou virar. Vamos lá? Ele é um lettering mais quadrado, então para não ficar pequena a imagem pra gente analisar, eu vou aumentar um pouquinho, mas vocês entendem que ele é quadrado, tá? Pra gente poder se fixar aqui. As margens estão certas. Aqui a moldura, ó, tá em todos os lados. Mesmo que a gente não consiga ver aqui, porque eu vou colocar mais pertinho um pouco, ok? Mas tem moldura de todos os lados. Então, tá aí a arte da Robombom, certo? Primeira coisa, lindo desenho. E se eu tô bem lembrada, foi a Rô que me falou que tinha um desenho da irmã dela, que ela aproveitou para fazer esse lettering de motivação para ela, certo? E aqui eu quero que vocês entendam uma coisa seríssima. Vamos tirar aqui o desenho. Vamos tirar aqui o desenho, um pouquinho. E olhem para a frase. Olhem para a frase sem o desenho. O desenho não é dela, ela colocou a frase junto com esse desenho. Então entendam, o lettering não é isso. Isso aqui é uma ilustração feita por alguém que sabe desenhar, tá? Tira isso e olha a escrita. Analisem o lettering. Certo? Pronto.
Senão a gente fica achando que todo mundo tem que saber desenhar desse jeito para fazer lettering, né? Só que não. Então vamos lá. Só há vitória se não houver desistência ante aos obstáculos. Primeira coisa que eu vejo. A gente acha muito lindo, super fofo, porque viu o desenho e esse desenho é encantador mesmo. Essa moçona desse zoião aqui, né? Ela é encantadora. Mas a palavra desistência é o que me chama a atenção grandemente nessa arte. Certo? Primeira coisa que eu olho quando bato o olho, além do desenho lindo, que é o que eu quero que vocês entendam, se não tivesse desenho aqui, o que eu vejo é a desistência. E eu acredito que a mensagem que ela quis passar pelo que ela escreveu seja exatamente o contrário. Que nós não devemos desistir diante dos obstáculos, certo? Então, a palavra desistência tem que estar menor. A palavra importante aqui é qual? O que a gente está querendo obter? A gente está querendo obter vitória, né? Então, primeira coisa, só há vitória, vírgula. Não tem essa vírgula aqui, certo? A gente tem que ter muito cuidado com o português na hora de fazer uma arte dessa. Outra coisa, espaçamento de novo. Então, aqui tem um espaçamento maior entre o S e o O. Quase que igual entre a palavra. Olha aqui, ó. Olha só pra cá. Só aqui, ó. Parece que a gente tá falando de uma palavra só. Né? Então, pode aproximar mais o O do S. Aí, no A, o H e o A já estão mais próximos. Entre o A e o Vitória, o espaço já é menor. E aí, no Vitória, tá um pouquinho mais equilibrado esse espaçamento. Só no final que fica bem apertadinho um do outro. Então, percebe como começa bem espaçado, bem longe, e termina com as letras bem grudadinhas, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse reflexo aqui da tela. Consegui. Perceberam isso? Então, o espaçamento, gente, ele muda tudo num lettering. Só tudo. Tem que ter bastante cuidado com esse quesito do espaçamento, tá? O tipo de letra tá mantido aqui direitinho, as letras estão no mesmo estilo na frase toda, porém, eu destacaria a palavra vitória, que eu acho que é a ideia mais importante daqui. Se não houver, a letra tá linda, a letra cursiva tá bem desenhada, o peso tá no lugar certo, certo? Eu não sei se a ideia de bounce aqui, ó, desalinhado o texto, sem estar retinho aqui, foi proposital, mas se foi proposital, isso precisa acontecer no não também. Senão parece que o não está alinhado e o houver desalinhou. Então, decisão antes de fazer de qual vai ser o estilo que foi usado, ok? Desistência. Tá super bem escrito, a letra tá com peso no lugar certo, o efeito de preenchimento tá bem legal, a sombra tá toda no cantinho aqui, só no S que essa sombra tá dividida aqui e que deveria continuar mantendo essa linha central, já que você colocou o brilho aqui no meio, ó, ele precisa se manter no meio em toda a palavra. E aqui no S ele foi pra cima e pra baixo, tá vendo? Assim como você dividiu o peso da letra, você acabou dividindo o brilho também, e são coisas diferentes, certo? E aí a palavra desistência acabou ficando do lado do coração. Então, o que a imagem do coração tem de ligação com desistência? É o que está mais forte aqui no desenho, o coração e a desistência. Tirando essa menininha linda aqui. Tem uma assinatura aqui, gente. Vocês estão falando de assinatura? Aqui no braço, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais pra vocês verem. Ó. Aqui tem a assinatura dela, certo? Que não é dela, é da irmã dela. Foi a irmã dela que fez o desenho da bonequinha. E ela fez o lettering e tá aqui, ó. A assinatura do lettering, que é Atelier Angel, alguma coisa assim. É que tá pequenininho, mas tá aí sim a assinatura dela, tá? Voltando pra cá. Ante aos obstáculos. Tem alguma coisa que tá me soando estranho aqui nesse ante aos obstáculos, tá? Porque, ou se é dos, eu não sei se é dos. Se for dos, teria que ser diante dos obstáculos. Mas ante aos obstáculos, não sei, enfim. De qualquer maneira,
você colocou um destaque, ou seja, uma faixinha, num termo que é só um termo de ligação aqui. O que é importante? Quais são as palavras importantes? Vamos para a questão da interpretação de texto de novo. Palavras importantes e na ideia que você passou de não desistir diante dos obstáculos. Vitória, certo? E talvez obstáculos. A desistência é para ser menor. E aqui você fez o ante numa letra cursiva e num tamanho maior, deixou bastante espaço para o ante. Então, a letra tá linda, mas o que me diz esse ante grande aqui? Aí o aos ou dos, que eu não sei se é um A ou se é um D aqui, tá dentro da faixinha. Por que é que esse termo de ligação, que tá só funcionando para unir a frase, merece uma faixa de destaque? Entende? Então, quando a gente olha, a gente acha lindo por várias coisas. Porque tem elementos fofos. O coração é fofo, a bonequinha é fofa, tem palavras cursivas que estão super bem escritas, o desistência tá bem legal. Mas se a gente for analisar cada elemento friamente, o obstáculos também tá muito lindo, ó, com o peso da letra no lugar certo. Tá muito legal ele feito com a fine line pretinha e preenchido no cinza. Tá lindo o escrito, né? A letra tá linda. Mas se a gente for analisar item por item, o que precisa ser destacado aqui não está em destaque. Tá bem misturado com o restante da arte, tá? Outra coisa que tem que ter cuidado, a margem. Então, esse lettering é um lettering que tem moldura, tá vendo? Aqui tem um espaço bem grande, ó, da moldura. E aqui tá todo coladinho, ó. Aqui, a letra, ó, bem coladinho. Então, tem que fazer essa medição antes. Talvez você não tenha feito rascunho, tá? Que é uma coisa que é importante quando a gente vai emoldurar e não tem muita noção de quanto espaço vai tomar na arte. Outra coisa é que você já foi escrever a sua mensagem depois que a bonequinha estava desenhada. Então, você tem que distribuir o seu texto em volta da bonequinha. E eu entendo que isso torna um pouco mais difícil também essa distribuição. Então, a gente tem que pensar em tudo isso antes, ok? Tá dando pra entender, gente? Então, a imagem, como imagem, tá fofo. Ai, que fofo, a boneca fofa, o coração fofo, as letras bonitas. Mas analisando item por item, se a gente for colocar uma análise técnica, a questão das margens, a questão das palavras que ficam em destaque. E se a gente tirar a bonequinha daqui, muda completamente a nossa percepção com relação ao lettering. Então, como a gente está falando de lettering, a gente está falando das letras. Se a irmã dela não tivesse feito esse desenho, certo? Talvez a gente tivesse uma outra impressão dessa imagem. Ok, gente? Prontinho? Então, Rosângela, você dá uma olhadinha aí nessas observações. Veja se você fosse fazer essa frase sem o desenho da sua irmã, se fosse uma coisa só sua, ou se fosse com o desenho dela, você numa próxima vez combinasse com ela qual que ia ser a posição desse desenho antes, para poder distribuir o seu texto e pensar nas palavras que você quer destacar. Você colocou no seu texto que fez para se motivar, para não esquecer que os obstáculos existem, mas não são razões para desistir. E a palavra desistir acabou ficando a maior de todas e mais central de todas. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa hora. Muito embora, obviamente, a imagem acaba ficando linda, porque você fez letras bonitas e você fez a bonequinha, né? A sua irmã fez a bonequinha muito linda, mas a gente precisa analisar com um pouco mais de profundidade isso na hora de fazer, tá bom? Porque senão qualquer pessoa que entregar pra gente um desenho muito lindo, parece que do jeito que a gente colocar a letra tá bom, porque o que vai chamar mais atenção é o desenho. E na verdade não funciona assim. Certo? Tem que ver também se o desenho da sua irmã combina com essa frase, né? Com superar obstáculo, porque não desistir diante dos obstáculos, será que tem a ver com uma menininha
ela tem cara esse desenho da menina tem cara de criança, né? De uma coisa mais frágil. E aí ter essa força diante dos obstáculos, será que tem a ver com o desenho de uma menininha, entende? De um desenho mais infantil. Ele tá belíssimo. E desenhos infantis são muito bem-vindos, mas a gente tem que ver se eles combinam com a ideia da frase que a gente tá querendo passar, tá bom? Então, fica aí a análise. Parabéns à sua irmã pelo desenho e parabéns a você pelas letras lindas que você já está fazendo. Gratidão por ter enviado pra gente e compartilhado o seu lettering pra gente poder aprender todo mundo junto aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem ainda pra eu não ser mandada embora de novo. Para variar, temos tempo ainda. Então, estão dizendo aqui que é a personagem, essa menininha é braba, no desenho ela é corredora. Ah, olha aí, então vamos lá. A gente está partindo do pressuposto que quem está vendo a arte sabe quem é a personagem. Então, legal, vocês sabiam quem era a personagem do lettering. Eu não fazia a menor ideia. Eu não assisto televisão, eu não assisto desenho animado, eu não sei quem é. Eu tô vendo uma imagem pela primeira vez. Então, se eu tô fazendo para pessoas que eu sei que conhecem a personagem, massa. Mas para quem não conhece, como fica? A gente precisa pensar em todas essas coisas, ok? Deu para entender? Poderia ser que eu conhecesse. Eu não sei se só sou eu que não conhecia aqui. Pode ser que seja só eu que sou a alienada dos desenhos. E tudo bem. Mas eu preciso partir do pressuposto que muitas pessoas que podem olhar o que eu estou fazendo nunca tiveram nenhum contato com aquilo. Vão estar olhando pela primeira vez aquela mensagem, aquele desenho, tá? Então a gente precisa pensar nisso na hora de comunicar alguma ideia. E tá tudo certo se o que você quer é trabalhar com a ideia da personagem, ok? E quem não conhece, que vá atrás de conhecer. Problema meu que não sei quem é, entendeu? Tá tudo certo com isso, certo? Ó, mas tem uma galera aí que não conhecia. É a Vanellope. Ela é linda, eu amei, é bom saber agora que ela é uma personagem forte, que ela é corredora. Mas eu tô vendo aqui uma galera, ó, eu também não conhecia, eu também não conheço, eu também não conheço, eu também não conheço. Então a imagem que passa pra quem não conhece é que é uma menininha frágil, né, um desenho de uma criança e uma frase falando de superação de obstáculo, de não desistir ante os obstáculos, né? São até palavras de um português um pouco mais refinado, ante aos obstáculos, com um desenho de uma menininha. Então, entendam o que eu tô falando pra vocês. A gente precisa pensar mais globalmente quando a gente vai fazer essas coisas, tá bom? Nem sempre as pessoas que estão olhando o que a gente está fazendo vão ter a mesma interpretação que a gente. Por isso esse nosso momento aqui é tão importante. As mamães sabem. Pode ser que as mamães de crianças menores saibam. A minha filha, ó, a Marcela tá assistindo, filha, linda. Ó, a Marcela colocou, eu conheço, é do filme Detona Ralph. Então, ó, Detona Ralph, eu conheço, a galera conhece, minha filha conhece, mas eu não tinha a menor ideia, e eu sou mamãe, e a minha filha sabe quem é, mas eu não sei, ok? Então vocês entenderam a ideia, né? Vamos passar pro próximo. Chegou, vocês entenderam esse? Entenderam que eu falei sobre esse lettering? Certo? Então agora, respira, esquece, passou, acabamos essa análise, vamos para a próxima. Vou ler o próximo texto e vocês já vão imaginando aí a nova arte. Apaga essa, foi, terminamos, apaga, apaga, apaga. E vamos começar a próxima. A próxima é da Fran Rangel, minha aluna linda, querida, amada. E o texto que ela mandou é o seguinte. Então vamos lá, gente. Conecta aí, começa a imaginar o que vocês acham que vão ver. Espero que esteja bem. Tô bem, meu amor. Gratidão. Graças a seus ensinamentos, palavra e principalmente incentivo, tomei coragem e fiz meu primeiro lettering. E ó, fez o primeiro e já mandou pra cá. É corajosa, né? Ô, bicha linda. Sei que tenho muito a melhorar, mas acredito que com dedicação e as aulas do curso eu irei conseguir melhorar a cada dia. Gratidão por tudo. A gente sempre vai poder melhorar, isso é um fato, sempre. Eu tô no mesmo barco, né? Sempre buscando a melhora.
Mas enxugando aqui a ideia que ela falou sobre o lettering, foi que, porque ela se sentiu incentivada, ela criou coragem e fez o primeiro lettering. O que ela falou sobre o lettering foi isso, ok? Então eu vou falar a frase e vocês vão imaginar o que deve ter nesse lettering e como ele tá por ser o primeiro lettering dela, certo? Ela criou coragem e fez o primeiro lettering dela. Vou ler a frase. Não viva preto e branco. Pinte a vida. Se não melhorar para viver, pelo menos melhora para olhar. Vou repetir a frase. Primeiro lettering dela. Não viva preto e branco. Pinte a vida. Se não melhorar para viver, pelo menos melhora para olhar. Beleza? Imaginaram? Vou virar a câmera, tá? Vamos lá. Ó. Achei bem grande a frase, de fato é uma frase grande. E todo mundo achando que vai ser colorido. Ó, já tem gente falando, acho que é metade preto e branco e metade colorido. Muita cor. Olha lá. Estão vendo aí? Então vamos lá, Fran. Primeira coisa, margem tá ótimo, bem certinha, ó. Toda por igual aqui em todo o lettering, a parte branca. Esse fundo acredito eu que seja aquarelado. Adorei, você fez um fundo, embora ele seja colorido e como é que eu posso chamar? Abstrato, né? Não tem nenhum tipo de formato, a gente vê que é uma coisa constante, que forma uma coisa integral. Então isso para um texto grande é excelente. Ao invés de você fazer várias coisas ou vários ornamentos ou vários desenhinhos, você usou uma imagem como se fosse uma tela colorida atrás. Isso é ótimo para conectar um texto mais longo, certo? Então, e outra coisa, escolheu um estilo de letra. Também é excelente, porque quando o texto é muito grande, se a gente encher de informações ou de letras diferentes, a chance da gente causar um efeito de desconexão é muito grande. Então a escolha foi muito legal, foi muito madura em usar tanto um fundo inteiro, apesar de ser colorido e apesar de ser abstrato, a gente percebe que é uma coisa só, entende? Que faz parte de uma tela. Isso conecta a mensagem. E um tipo de letra, isso também conecta, me faz entender que é um texto, não são imagens soltas, frases soltas, me faz entender que é um texto e que eu preciso ler do começo ao fim. Então, parabéns pela margem, parabéns pela escolha do fundo e parabéns por escolher um tipo só de letra. Excelente, ok? Agora vamos lá. Vamos dividir em frases, é um texto mesmo, tem mais de uma frase, então já é um texto, certo? Não viva preto e branco é uma frase que está dividida em duas linhas. Pinte a vida é outra frase. Se não melhorar para viver, pelo menos melhora para olhar é outra frase, que já é uma frase mais longa. Divisão da frase, certo? Aí eu já faria um pouquinho diferente. Talvez diminuir o tamanho da letra ajudasse para isso. Primeiro porque eu sei que tem a margem branca aqui, ó, externa, mas como o texto vai ficar dentro do colorido, é legal a gente deixar uma margenzinha aqui também, ó. Papel, né, tampando a coisa. Aqui, ó, tá? Para o texto não necessariamente precisar encostar e ter uma sensação de respirar. Ó como fica mais leve quando tem esse espaço aqui, ó. E como dá uma sensação de que não coube quando encosta na lateral. Tá vendo? Como é um texto longo, talvez fosse uma boa diminuir o tamanho da letra pra gente cuidar dessa divisão da frase aqui. Então, não viva preto e branco, o que eu, Carol, teria feito? Não viva em cima, preto e branco embaixo. Por quê? Porque preto e branco é uma expressão, né? A gente usa preto e branco para várias coisas.
Ah, a vida em preto e branco. Ah, eu gosto de preto e branco. Ah, é do tempo do filme em preto e branco, certo? Então, preto e branco, ele se torna em si um tipo de expressão. Como tá aqui também. O que é viver preto e branco? Entende? Preto e branco já traz na gente uma determinada impressão. Então, eu traria o preto para baixo e colocaria não viva e preto e branco numa linha só. Para essa expressão ficar junta e não separada. Porque isso aqui não é só a transcrição de um texto, eu estou gerando uma imagem, certo? Pinte a vida, excelente, colocou a frase toda numa linha só. Essa aqui, certamente a letra menor ajudaria. Aí olha como dá um pouco de quebra aqui, como imagem, tá? Como texto é o que eu falei, tá o texto do começo ao fim, escrito certinho e tal. Mas como imagem, olha como quebra. Se não melhorar, a impressão que dá é que é assim, tipo, sei lá, que já vai ter uma solução embaixo. Tipo, se não melhorar, estraga. Se não melhorar, alegra. Se não melhorar, colore. Mas não. Se não melhorar, aí aqui continua a frase. Para viver pelo... Vamos olhar a frase por frase para ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Tá vendo, ó? Não viva preto e branco é a primeira. O preto e branco eu colocaria junto. Pinte a vida é outra frase, tá numa linha só. Aí essa frase, ó, se não melhorar, para viver pelo. Para viver pelo fica uma coisa estranha. O que é para viver pelo? Então, a forma como a frase é distribuída influencia a forma como eu vou ler. Entende? Menos melhora. O que é menos melhora? Então, quando a gente vai trabalhar com uma frase que vai se transformar numa imagem, a gente precisa cuidar para que cada linha, de alguma forma, tenha algum sentido. Tá entendendo? Para olhar. Então, como eu faria? Se a letra fosse bem menor, caberia se não melhorar para viver numa linha só. Que, na minha opinião, é o sentido que tem na frase inteira. Se não melhorar para viver, vírgula. Tá? Tem uma vírgula aqui e ela é bem importante porque eu preciso respirar aqui para continuar a leitura do texto. Então, se não melhorar para viver, vírgula, eu colocaria numa linha só. E aí a letra bem menorzinha. Se você não quiser diminuir tanto a letra, deixa o se não em cima e melhorar para viver embaixo, vírgula, certo? Aí, pelo menos também é uma expressão, ganha espaço numa linha só. Pelo menos teria sentido numa frase só. Aí melhora para olhar a frase final, certo? Se não me causa uma dificuldade na hora de ler, certo? Tá dando para entender isso, gente? Olha só. Preto e branco é uma expressão, fica numa frase só. Pinte a vida é uma frase só. Se não melhorar, me dá uma sensação de que em seguida eu vou ler uma solução. Mas não, a frase continua. Para viver pelo. Estão entendendo? Então, a divisão em frases também é importantíssima. Entender o que eu vou colocar em cada linha vai fazer toda a diferença na hora de transformar esse texto, não só num texto, mas também numa imagem que me ajude a ler, tá? Como as cores estão bem fortes atrás, talvez uma letra um pouquinho menor, um pouquinho mais leve, ficasse legal. Ok? Ou a aquarela atrás um pouquinho mais leve, certo? A quantidade de palavras numa linha só, ou o fato delas encostarem aqui no canto, dá uma sensação de peso, sem o texto respirar. Então, cuidar dessa divisão de frases muda bastante. É interessante que cada frase em si só tenha algum sentido ou cause uma conexão com a frase seguinte, certo? A imagem tá linda, a escolha de fazer uma tela inteira colorida foi excelente, a escolha de usar um tipo de letra só foi excelente, porque me faz entender que é um texto. Se tivesse vários tipos de letras aqui, sinceramente eu acho que a gente não conseguiria conectar para ler. Dificultaria muito, certo? E essa divisão em frases, ela é muito importante na hora de gerar o que eu vou ler,
ok? Então, se eu vou fazer um texto, eu preciso cuidar de todos esses elementos, entendendo que isso é um texto-imagem. Eu não tô pegando um livro, por exemplo, deixa eu pegar um livro meu aqui, ó. Calma aí, gente. Livro. Aliás, super indico quem quiser ler o livro maravilhoso. Daniel Goleman, PhD em Psicologia, tudo de bom. Se eu pegar um livro aqui, ó, muitas palavras, muito texto, aí eu já sei que eu tô lidando com algo longo. Aí é sempre o mesmo tipo de letra, tá vendo? Textos longos, pontuação, margem, parará, tranquilo. Eu não tô atrás de uma imagem. Eu sei que eu estou olhando para um texto. Mas a hora que eu pego, vamos dizer que eu tirei daqui um trecho desse texto que me chamou a atenção e vou fazer um lettering, o que é que eu tô fazendo? Transformando esse texto em imagem. Na hora que esse texto vira uma imagem, eu preciso cuidar de como tá a divisão dele e de como ele vai ser lido. Porque automaticamente os meus olhos mudam e o meu cérebro muda o tipo de interpretação quando eu tô diante disso e quando eu tô diante de um texto, certo? Então tá, várias escolhas corretas aqui, de parabéns pela margem, pela tela inteira e pela letra única. Cuidado com a divisão das frases, com o peso da letra e como você divide as palavras e as margens, para o texto respirar e ficar um tiquinho mais leve, ok? Deu para entender, pessoal? Deu? Joia, maravilha! O nome do livro? O nome do livro é Foco, do Daniel Goleman. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Atenção é tudo, gente. Vocês não têm ideia do poder da atenção. E eu trabalho muitíssimo isso com minhas alunas, elas sabem disso. Eu pego no pé que a atenção acaba sendo mais importante que a técnica, até porque sem a atenção verdadeira você não consegue aplicar a técnica, ou você aplica e na hora que você vai olhar você vê que não tá ainda, né? Então é isso, nós temos ainda uns 5 minutinhos, tínhamos algumas pessoas aí no começo perguntando sobre a jornada da letra de artista. Quem quiser fazer alguma pergunta, tanto sobre, como participar da análise de lettering, me manda o seu lettering por direct, foto clara, bem tirada, sem sombra, tá bom? Pra ajudar a gente na visualização. Coloca lá, Carol, analisa meu lettering e escreve qual foi a sua intenção, qual foi o seu objetivo com esse lettering, em que momento você criou, no que você se inspirou, como você fez, o que você acha que já tá legal, o que você acha que pode melhorar e se eu posso ou não dizer o seu nome na live. E aí ele entra na fila, tá? Já tem um monte de lettering aqui na fila, mas aí o seu entra na fila e a gente vai analisando de 3 em 3. Se tiver algum dia mais apertado ou que seja um lettering com uma análise um pouco mais difícil e tal, a gente faz 2, certo? Mas é simples assim. Eu não seleciono, esse eu vou analisar, esse eu não vou analisar. Não tem isso. Eles entram na ordem e todo mundo tem vez, ok? Como conseguir as lições de casa? Rosângela, não sei de que lições de casa você está falando, mas se vocês estão falando Vamos lá, gente. Quem está inscrito para a Jornada da Letra de Artista, a jornada começa na segunda-feira, dia 6 de julho, certo? Nos dias pares, aula. 6, 8, 10 e 12, aula. Dias ímpares, 9 e 11, 6, 7, 9 e 11, live aqui. Não precisam me perguntar de novo. Vão lá no e-mail que vocês receberam, na confirmação da inscrição de vocês, e lá sempre vão chegar as informações. Carol, mas eu não quero ficar olhando o e-mail. Entra no canal do Telegram, que você recebeu o link por e-mail, e lá no canal do Telegram já tem tudo. Entra lá e rola a página pra cima. Você vai ver a minha história, você vai ver o calendário de aulas e lives, você vai ver como preparar o seu ambiente para viver essa semana, você vai ver tudo lá, todas as informações que você precisa. A lista de materiais, bem direitinho, tá tudo lá, gente. Então não me perguntem sempre as mesmas coisas.
E essas lives, Carol, nessas lives a gente já vai se aquecendo, já vai aprendendo como funciona, já vai pegando dicas, já vai vendo como estão sendo feitos outros trabalhos, já vai se conhecendo melhor, já vai colocando perguntas, tá bom? Para isso, a gente tá aquecendo aqui para ficar no ponto para começar segunda-feira, dia 6 de julho, aonde a sua letra vai sair de onde tá para dar um salto impressionante de qualidade e de transformação, tá certo? Tá ok, gente? Então quem tá perdida porque não lê e-mail. Se você pegar o seu e-mail, você vai ver todas as informações lá bem direitinho, tá bom? As datas, como você entra, e se você lê as mensagens do Telegram, você também vai entender tudo bem direitinho. Leia na ordem, que você não se perde, tá tudo bem explicado, detalhadamente, certo? Aí a Gabi tá perguntando, e se eu não assistir às lives? Aí, Gabi, você vai perder a oportunidade de falar ao vivo comigo, você vai perder a oportunidade de tirar dúvidas, porque as lives tiram as dúvidas, de aprender coisas novas, porque eu sempre acabo colocando mais conteúdo também nas lives. E tudo bem, tá? Mas você vai ter acesso às aulas da mesma forma, certo? Então, quanto mais vocês mergulharem, quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês entrarem de cabeça e retiverem todo o conteúdo e informação, melhor pra vocês, que vão conseguir evoluir mais e aprender mais. Ah, mas eu não posso assistir a live. Não assiste, tá bom? Mas eu recomendo, a galera que já fez e que já assistiu, sabe que as lives são bem bacanas, certo? As lives de jornada são bem legais. Olha, as lives são incríveis. É muito doido, a gente faz umas coisas bem legais aqui nas lives e aprende várias coisas. Que hora será? As aulas são liberadas sempre às 8 da noite e as lives também são sempre às 8 da noite, ok? Quem não tiver a menor condição de assistir nesse horário, assiste no horário que for possível, mas eu recomendo estarmos juntas, porque realmente é bem bom, a gente forma esse campo aqui, o grupo sempre tem mais força, né? Olha, são ótimas mesmo. Se tem muitos letterings na lista para serem analisados? Tem muitos letterings na lista para ser analisados. Ah, curiosidade, por que o horário de 16 e 34? 34 é um número do meu coração por várias razões. E 16 e 34 porque, como eu quis usar o 34, é um horário que fica legal para não botar 4h30. Eu botei 4h34, assim eu uso meu número do coração. Senão seria 4h30, 4 horas, tá? Mas porque é um horário possível para quem tá disponível, maravilha. Para quem não tá, assiste a gravação depois. Essas lives ficam ali no IGTV. Essa é a minha segunda live, acredito. E já tenho muitas dicas anotadas. Isso, gente, criem o hábito de anotar, tá? As aulas vão ficar gravadas? Sim. Amei a live, minha primeira live, que agora deixa eu dizer, gente, essa galera que pergunta se vai ficar gravada, não dá pra assistir, se organizem, criem uma agenda em que vocês possam encaixar as aulas nos horários de vocês, porque senão vai acumular. É uma semana intensa. Quando eu digo pra vocês que vocês vão participar de um processo pra transformar a letra de vocês, eu não tô brincando. Eu coloquei pra vocês vários depoimentos. Quem não leu o Telegram tá perdendo. Vai lá ver. Vai lá ver o que acontece com a letra das pessoas na primeira aula, na segunda aula, depois de uma semana. É muito conteúdo. Como é que você acha que você vai transformar a sua letra se eu não fizer nada durante essa semana? Não tem como. Então, de verdade, se é o que você quer, se organize para participar. Se nesse horário de jeito nenhum você pode, já coloca na sua agenda um horário que você pode. Porque depois acumula e fica, eu perdi, vocês estão falando de quê? Onde é que está essa tarefa? Eu não sei. Então se organize, se organize. A responsabilidade por essa organização não é minha. Eu tô entregando todo o conteúdo para vocês de uma forma absurdamente organizada. Se você se perder, se responsabilize pelo seu perdimento, tá? Não adianta brigar comigo, eu não sei onde tá, não sei o que, você sabe sim. Tá no seu e-mail, tá no canal do Telegram e tá tudo muito bem explicado. Se organize.
Coloque na agenda, se priorize, porque essa é uma das grandes lições que a gente aprende durante a jornada. É tirar um tempo para você, é se priorizar, ok? Então façam isso. Gente, nosso tempo, para variar, esgotou. Um beijo grande, olha aí, ó, senão o Insta vai te cortar, é tipo isso. Gratidão, gente, espero que a gente tenha conseguido crescer e aprender ainda mais hoje. E a gente se vê, eu vou avisando vocês, fiquem de olho no Telegram.